Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 37 e 38 do curso de Física 1. O tema desta aula será Impulso 2, onde a gente irá falar das colisões. Então, fazendo uma revisão, a gente sabe que impulso resultante é igual a força resultante multiplicado pelo tempo. A gente tem que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Quando você tem uma força variada, você tem que o impulso é numericamente a área. Então aqui está a força em função do tempo. Então o impulso resultante é numericamente a área. A área do gráfico formado entre força e variação do tempo em segundo. E a quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. E a gente tem que a energia do sistema, a quantidade de movimento do sistema sempre se conserva. Portanto, a quantidade de movimento do início vai ser sempre igual à quantidade de movimento final. Por quê? Porque quando o corpo A tem energia e se choca com o corpo B, a força entre A e B e A é iguais, só muda o sentido. Portanto, menos a quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B vai ser igual a zero. Portanto, a quantidade de movimento inicial mais vai ser igual à quantidade de movimento final. Bom, nesta aula a gente vai falar de choques. E o primeiro choque que eu vou começar é o choque inelástico. Então, choque inelástico. O que é um choque inelástico? Bom, é um choque que não tem conservação da energia, não tem restituição do movimento. A energia gasta na deformação, não tem restituição, portanto a energia gasta. O choque inelástico não ocorre a restituição do movimento. A energia vai ser gasta na deformação. Então, o que é restituição? Restituição é a letrazinha E. Então, quando o choque é inelástico, ele tem um coeficiente de restituição igual a zero. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que você tem aqui um bloco inicialmente e esse bloco aqui está parado. Então ele está indo com uma velocidade V e esse tem uma velocidade inicial de exatamente igual a 15 metros por segundo. E ele tem uma massa de 2 kg. E esse cara aqui está com a velocidade zero, ele tem 3 kg com a velocidade zero. Mas vai ocorrer um choque e os dois vão estar juntos. Então vai ter uma massa de 5 kg e a gente tem que calcular qual é a velocidade final. Bom, eu falei para você que a quantidade de movimento do início é igual à quantidade de movimento final. Então a quantidade de movimento do início vai ser igual à quantidade de movimento final. O que é a quantidade de movimento do início? A quantidade de movimento do início é a quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B. B não tem quantidade de movimento porque a velocidade dele inicial aqui era 0 metros por segundo, então não tem velocidade. Então a quantidade de movimento do início é somente a quantidade de movimento de A, que é a massa de A multiplicado pela velocidade de A. E a quantidade de movimento final vai ser justamente a soma das massas multiplicada pela velocidade final, que é o que a gente quer. Então vai ser a massa de A mais a massa de B multiplicado pela velocidade final, que é o que a gente quer. Qual é a massa de A? 2, multiplicado pela velocidade de A? 15, que vai ser igual a massa de B mais a massa de A mais a massa de B, que é 5, multiplicado pela velocidade final. Então a velocidade final vai ser 2 vezes 15 dividido por 5. Então aqui vai cortar, vai ficar 2 vezes 6, que é igual... 2 vezes 3. 2 vezes 3, que é igual a 6 metros por segundo. Então a velocidade final é 6 metros por segundo. O que está acontecendo? Você tinha uma massa de 2 metros por segundo, você tinha uma massa de 2 kg
esse bloco tinha uma velocidade de 15 metros por segundo. Ele se choca com um outro bloco que tem uma massa de 3 kg que está com uma velocidade zero. Você tem que o coeficiente de restituição é zero. Então ele pegou toda a sua a energia do sistema foi gasta justamente na deformação do choque. Por quê? Qual é a energia do início? A energia do início é a energia cinética, que é a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Portanto, a energia vai ser igual à massa. Quem é a massa? 2 multiplicado por 15 ao quadrado dividido por 2. Então, corta 2 com 2, vai ficar a massa é 15 ao quadrado. 25, 7, 5, 1. 12. Então, a energia do início é 225 joules. Qual vai ser a energia do fim? A energia do fim vai ser massa multiplicado pela velocidade final ao quadrado dividido por 2. Então, a energia do final vai ser a massa, que é 5, multiplicado pelo 6 ao quadrado dividido por 2. Então, a energia do final vai ser 5 multiplicado por 36 dividido por 2. 36 dividido por 2 dá 18, 5 vezes 18. 18 vezes 5, 49. Então, a energia do final vai ser 90 joules. Por isso que o choque foi inelástico, ele não conservou a energia. Perceba que perdeu energia, e essa energia foi perdida justamente na deformação dos corpos. Portanto, quando o choque foi inelástico, não tem restituição do movimento. A energia do início não vai ser igual à energia do final. Então, a energia do sistema foi gasta justamente na deformação. Essa deformação pode ter liberado energia na forma de calor, na forma de som. Quando teve esse choque, ele pode ter esquentado, portanto, liberado energia na forma térmica, na forma de audição, por exemplo, um barulho muito alto. Então, todas essas formas de energias foram não conservativas, não conservou a quantidade de energia do início, não é igual à quantidade de energia final. Portanto, isso seria um choque inelástico. Bom, quando o choque for inelástico, você tem que sempre se lembrar que não tem velocidade de afastamento. Por quê? Porque a gente tem que entender agora o que é o coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição, ele é dado igual a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Então, para esse exemplo aqui, do choque inelástico, a velocidade de afastamento é igual a zero, porque eles não se afastam, eles só se aproximam. Então, se o coeficiente de restituição é zero multiplicado por um número, então vai dar zero. Por isso que o coeficiente de restituição para o choque inelástico é zero. Se o coeficiente de restituição do choque for igual a zero, ele é um choque inelástico, portanto, ele não conserva a energia, ele vai ter perda de energia. Justamente para ocorrer perde energia na forma do choque, na forma de térmica, na forma do barulho ou até mesmo na deformação do corpo. Então você tem que a energia não é conservada. Vamos agora para o choque elástico. O choque elástico, pelo nome já diz, né? Ele tem elasticidade. Quando o choque for elástico, ele conserva a energia do movimento. Então, o segundo tipo de choque é o choque elástico. Choque elástico. Ele tem elasticidade, então ele não perde a quantidade de movimento na deformação. Ele tem a transferência total de energia no choque. Então, tem a transferência total de energia no choque. Então, a energia do início vai ser igual à energia do final. Então, você tem aqui uma massa M
e um corpo com massa m também. Esse cara aqui está com uma velocidade de 10 metros por segundo. Aí esse cara, o outro está parado. Então, com o choque, após o choque, o MA, aqui é o MB. Um tem 1 kg e o outro também tem 1 kg. Não, é só irmão, MB. O MA, após o choque, vai ficar com a velocidade de 0 metros por segundo. E o MB vai ficar com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, toda a velocidade de A passou para o corpo B. Então, qual seria a quantidade de movimento? Ó, a quantidade de movimento no início tem que ser igual à quantidade de movimento no final. Então, a quantidade de movimento no início era o quê? No início era a massa, MA, emão, multiplicado por 10. Ok? Isso aqui seria a quantidade de movimento. A quantidade de movimento final, qual seria? A quantidade de movimento final seria a massa multiplicado pela velocidade, 10. Então, a quantidade de movimento é igual. Então, a quantidade de movimento no início é igual à quantidade de movimento no final. Vamos ver energia. Energia não é a massa multiplicada pela velocidade ao quadrado dividido por 2? Então, a energia no início foi a massona multiplicado por 10 ao quadrado dividido por 2. Então, vai dar 50, né? 50M. E a energia do final? A energia do final vai ser que a energia cinética do início, que é a energia cinética do final. Vai ser a massa emona, que é a massa dele, multiplicado por 10 ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 50M. Então percebe que a quantidade de movimento a quantidade de movimento é igual, mas a energia também é igual. Portanto, a energia do início é exatamente igual à energia final. Então, há uma transferência total de energia no choque. Então, esse corpo ficou com a velocidade 0 e esse corpo ficou com a velocidade de 10 metros por segundo. Então, quando o choque for elástico, tem uma conservação na energia cinética, ok? Tem uma conservação na energia do sistema. Bom, agora vamos para o choque parcialmente elástico. Como assim? Vamos entender esse choque. É parcialmente elástico. Preciso apagar isso aqui, porque eu vou ter que usar a louça inteira. Então agora vai ser o choque. Terceiro tipo de choque, que é o parcialmente elástico. Então, choque parcialmente elástico. Bom, no choque parcialmente elástico, você tem que o coeficiente de restituição está entre 0 e menor do que 1. Porque se for 0, ele é inelástico, e se for 1, ele é elástico. Então, o coeficiente de restituição está entre 0 e 1. Então, você sabe que o coeficiente de restituição é igual à velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Então, vamos para o exemplo de um choque parcialmente elástico. Vamos lá. Digamos que você tem aqui, primeiro exemplo. Digamos que você está com um corpo e ele está aqui com uma velocidade 2m e com uma velocidade de 10 metros por segundo. E o outro corpo ele está com a massa m e uma velocidade inicial de 0 metros por segundo e está parado, ok? Então ele tem 2m e esse aqui tem m. E ele fala que o coeficiente de restituição aqui é 1, ok? Então você tem que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, ok? Então você tem que a quantidade de movimento inicial é 2m multiplicado pela velocidade multiplicado por 10. Aqui não tem quantidade de movimento, isso aqui vai ser igual a
Bom, quando houver o choque, o corpo vai ter movimento, mas ele quer saber qual será o movimento. Então, na quantidade final, eles não vão ficar juntos. A quantidade de movimento final vai ser 2m multiplicado pela velocidade final de A, mais m multiplicado pela velocidade de B, a velocidade final de B. Então, se você cortar a massa que está multiplicando todos, você vai ficar com 20 é igual a 2 vezes a velocidade de A mais a velocidade de B. Então, guarde isso aqui. Bom, agora ele falou o seguinte, que a velocidade de afastamento é o que você quer saber, mas você tem a velocidade de aproximação. Então a velocidade de aproximação é 10, ele fala que o coeficiente de restituição é 1, então 1 vai ser igual. O que é a velocidade de afastamento? É a velocidade de B menos a velocidade de B' menos a velocidade de A, depois do choque, dividido pela velocidade de aproximação. O que é a velocidade de aproximação? 10. Então a velocidade de B' menos a velocidade de A' vai ser igual a 10. Por quê? Porque após o choque eles vão se afastar. Se for um choque inelástico, ele bate, esse se afasta e esse se afasta para cá. Então vai ter uma velocidade de afastamento. Se for um choque elástico, esse daqui vai se chocar, vai pegar toda a energia e vai jogar nesse. Então esse aqui vai ficar com 10 metros por segundo. Então, qualquer que for o choque, vai ter uma velocidade de afastamento. E a velocidade de afastamento vai ser justamente a velocidade de B menos a velocidade de A. Então você tem duas equações. Você tem a equação de cima, 2VA menos mais VB' vai ser igual a 20. E você tem essa equação agora, VB' menos VA' igual a 10. Então você pode fazer uma soma. Qual vai ser a soma? Você multiplica isso aqui por 2, por exemplo. Aí vai ficar assim, 2VA' mais VB' igual a 20. E vai ficar 2VB' menos 2VA' igual a 20. Agora você soma. Ao somar, você vai ter justamente... Não, vamos fazer assim. Senão não vai dar 0 ali. Não, dá 40. Podia fazer desse jeito, mas se você multiplicar isso aqui por menos 1, vai ficar 2VA' mais VB' igual a 20, menos VB' mais VA' igual a menos 10. Eu multipliquei por menos 1. Então aqui vai cortar, vai ficar 3VA' igual a 10. Então o VA' vai ser 10 dividido por 3. Se você tem o VA', isso aqui vai ser igual a 3,33 metros por segundo. Se você tem o VA', você tem o VB. Por quê? 2 vezes VA' mais o VB' vai ser igual a 20. Então o VB' vai ser igual a 20 menos 20 dividido por 3. Então o VB' vai ser, divide aqui por 3. 3 vezes 20, 60, menos 20. Vai dar 40 dividido por 3. Que vai ser igual a 13 dividido por 3 metros por segundo. Então perceba que ambos foram para a direita. Perceba que os dois valores deu positivo. Então após o choque, então isso aqui vai ser após o choque. A velocidade de B foi para a velocidade de A foi para 3 metros por segundo, e a velocidade de B foi mais rápida. A velocidade de B foi para a velocidade de B' foi de 13,33 metros por segundo.
Então, ambos foram para a direita, sendo que a velocidade de B foi mais rápido que a velocidade de A. Ele foi mais para a direita, mais rápido do que a velocidade de A. A velocidade de B é maior que a velocidade de A. Bom, esse seria um tipo de exemplo quando ele dá o coeficiente de restituição igual a 1. Vamos ver um coeficiente de restituição agora igual a 0,5. Vou apagar isso aqui. Ele diz o seguinte, e quando os corpos estão se encontrando, ele fala que esse corpo A e esse corpo B, antes do choque, eles estão se aproximando. Eles estão com a velocidade relativa uma igual a outra. Então, ele está com a velocidade aqui de 20 metros por segundo e o corpo B está com a velocidade de 10 metros por segundo. Sendo que esse cara tem um corpo 3 emão e esse cara aqui tem um corpo 2 emão. Então, a quantidade do movimento do início, primeiro passo, fazer quantidade de movimento. Por quê? Porque a quantidade de movimento do início é igual à quantidade de movimento final. Então, a quantidade de movimento do início vai ser justamente a massa vezes a velocidade de A. Então, 3 emão multiplicado pela velocidade 20. Mais colocando a trajetória para cá, o positiva, vai ficar mais 2 emão multiplicado por menos 10. Isso vai ser igual a 3 emão multiplicado pela velocidade de A', mais, que a gente não sabe o que vai acontecer, 2 emão multiplicado pela velocidade de B'. Então, todos têm massa multiplicando, você pode cortar as massas, porque todos estão multiplicando a massa. Então, aqui vai ficar 60 menos 20, vai ser igual a 3VA' mais 2VB'. Então, 60 menos 20 vai dar 40, que é igual a 3VA' mais 2VB'. Então, tá aqui a primeira equação. Ele tem que falar que o coeficiente de restituição é 0,5. Então, se o coeficiente de restituição é 0,5, você tem que 0,5 vai ser igual à velocidade de afastamento. Então, a velocidade de afastamento é VB' menos VA', que é o que vai acontecer depois do choque. E isso aqui é igual a dividir pela velocidade de aproximação. Quem é a velocidade de aproximação? A velocidade de aproximação é 30, porque é 20 mais 10. Portanto, é 30. Então, VB' menos VA' vai ser igual a 15. Então, agora você tem duas equações. A primeira equação é essa. Então, eu vou colocar aqui, A primeira equação é 3VA' mais 2VB' igual a 40. E a outra equação é VB' menos VA' vai ser igual a 15. Então, se você quiser, se ele perguntar qual é a velocidade de A ou qual é a velocidade de B, vamos achar os dois. O que você tem que fazer? Multiplicar isso aqui por 2. Por quê? Porque ao multiplicar por 2, isso aqui vai ficar 2VB' menos 2VA'. Não. Se eu tenho que multiplicar isso aqui por menos 2. Então vai ficar menos 2VA' mais 2VA'. Menos 30. Ok? Eu multipliquei por 2 isso aqui, Porque se eu multiplicar isso aqui por menos 2, olha o que vai dar. Vai dar menos 2VB' mais 2VA' menos 30. Tá aqui. Então aqui ficou menos 2VB' mais 2VA' igual a menos 30. Então você vai cortar o VB', vai ficar com 5VA', que é igual a 10. Então a velocidade de A vai ser igual a 2 metros por segundo. Se eu tenho a velocidade de A, é só colocar aqui para a velocidade de B.
Então 40 vai ser igual a 3v', 3 vezes, ó, perceba que é positivo, hein? 3 vezes 2 mais 2v'. Então a velocidade de b' vai ser 40 menos 3 vezes 6 menos 6. Então a velocidade de vb' vai ser igual a, que é 2, né? A 40 menos 6 dá 34. Então a velocidade de b' vai ser 34 dividido por 2, que é igual a 17 metros por segundo. 17 mais 17, 14, vai dar 1, 3, então 34, exato. Então a velocidade de b' é 14 metros por segundo. Então ambos os corpos, vai ter o choque, o B vai para a direita com a velocidade de 17 metros por segundo, e o A, que estava com 20 metros por segundo, fica com a velocidade para a direita também de 2 metros por segundo. Se a gente colocar no coeficiente, olha por que vai dar certo o coeficiente. Porque a velocidade de afastamento vai ser, o coeficiente vai ser, a velocidade de afastamento é o quê? 17 menos 2, dividido pela velocidade de aproximação, que era quanto? 30. Qual vai ser o coeficiente de restituição? 15 dividido por 30. Portanto, o coeficiente de restituição vai ser 1/2, vai ser 0,5. Então, se você tiver com dúvida que você não achou a resposta certa, você vai ter que colocar no coeficiente de restituição, que vai dar o que ele deu na prova. Ele tem que dar esse coeficiente de restituição. Aí você vai achar as velocidades. Achando as velocidades, você coloca a velocidade de afastamento, a velocidade de vb', que a gente achou que é 17, menos a velocidade de va', que a gente achou que é 2. Então 17 menos 2 dá 15, dividido pela velocidade de aproximação, que é a soma dos dois, que é 30. Então o coeficiente de restituição dá 0,5, assim quando ele deu. Então, para esse exemplo de choque, achar as duas equações e fazer a soma de equações que você aprendeu lá na matemática, ok? Então a aula de hoje fica por aqui. Até as próximas aulas de Física 1. Tchau, tchau!